Adoração é um tema que muitas pessoas não conseguem entender muito bem o seu conteúdo, o seu teor. E eu acho que é muito relevante falar sobre esse tema aqui para trazer clareza para mim, trazer clareza para você e eu respondermos uma pergunta muito importante. Você é alguém que adora o quê? Ou a quem? E através desse vídeo eu quero muito que a gente tenha um pouco mais de clareza sobre esse assunto, para ao final você ter a plena convicção de quem ou do que você tem adorado. Para isso eu vou usar o texto de Lucas capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. O texto fala no início, lá no versículo 1, que Jesus ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas antes, ele fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Lembrando, Jesus tinha acabado de ser batizado, e aí foi levado pelo Espírito ao deserto, e aí lá ele foi tentado por Satanás. Uma coisa muito importante nesse momento. Para aí, presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção. Tentação é o diabo quem faz. O diabo tenta as pessoas. Ele fica provocando as pessoas. As provas são de Deus. Nas provas nós somos testados, aprovados ou reprovados. Então, sempre que você falar tentação, é o diabo que está te tentando, ou o diabo está tentando alguém. Provação nos levam para uma fase melhor, para uma fase nova, um outro nível em Deus. Essas vêm de Deus. Aqui, Jesus estava sendo tentado pelo diabo. O objetivo do diabo era derrubar Jesus. Era impedir com que Jesus chegasse ao lugar da cruz. Então, lá no deserto, ele começou a fazer provocações a Jesus. Jesus estava cheio do Espírito Santo, logo após o batismo, ele foi tentado pelo diabo no deserto. E é importante você saber que Jesus estava em jejum. É interessante você saber disso, porque para ter a consciência de que Jesus, sendo Deus, na forma de homem, ele jejuava com regularidade. Isso é interessante, porque muitos de nós não têm o hábito de jejuar. Por isso que, meu Deus, se Jesus jejuava, eu, muito mais do que ele, preciso ter incluído no meu hábito de busca a Deus o jejum, assim como o meu mestre fazia. E aí começam as tentações. Jesus já estava com fome, e aí o diabo vem e oferece pão. Depois o diabo vem e oferece reinos. Depois tenta Jesus, oferecendo, provocando-o a conclamar os poderes celestiais para que pudesse então sustentá-lo. E aí chega no versículo 8 que diz o seguinte: Jesus respondeu, logo em seguida, quando o diabo falou lá no versículo 6, sobre se ele se prostrasse ou adorasse, ele daria todos os reinos, né, a ele. Jesus, versículo 8, fala o seguinte: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Isso é muito interessante. Muito interessante a gente saber que somente devemos adorar a Deus. E porque adoramos a Deus, somente a Ele devemos prestar culto. Quando nós adoramos somente a Deus, o diabo ele não resiste a nós e sai de perto de nós. Porque ele já viu que ele perde todas. E quando a gente está adorando a Deus, uma vida de adorador, nós conseguimos impedir com que o diabo fique ali perturbando a gente o tempo todo, porque ele já viu que ele perdeu essa batalha. Ele não vai conseguir. Então nós somos
aqueles que adoram o Pai e somente ao Pai, assim como lá em Jesus. Jesus, enquanto o diabo apresentava uma coisa, ele vinha com a Bíblia. E aí o diabo apresentava uma outra tentação e Jesus vinha com a Bíblia. Chegou uma hora que o diabo falou assim, quer saber? Tô fora, eu não vou mais ficar aqui, eu vou sair desse processo de tentar esse cara chamado Jesus, porque ele está determinado a ser esse filho obediente, então eu vou sair de perto dele. Versículo 13 fala o seguinte, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. O que é então adoração? Essa é uma palavra importante, uma pergunta que você e eu devemos responder. Adoração nada mais é do que aquilo que eu venero, aquilo que eu admiro, aquilo que recebe a minha atenção mais focada. Deixa eu repetir para você não achar que eu falei outra coisa. Adoração nada mais é do que aquilo que eu venero, aquilo que ocupa um lugar importantíssimo na minha vida. E por causa disso recebe a mais total e focada atenção da minha vida. Eu adoro aquilo que ocupa espaço na minha agenda. Eu adoro aquilo que ocupa a minha atenção, a minha mente, a minha vida. Eu adoro aquilo que eu dedico horas e mais horas da minha vida. Eu adoro aquilo que eu fico olhando com admiração todo o tempo, toda hora, todos os dias. Então, eu já tenho uma pergunta para você. Com esse conceito simples, é simples o que eu disse para você. O que é que você tem adorado? O que é que você tem adorado? De repente, você tem adorado alguém. De repente, você tem adorado alguma coisa. Lembrando que adoração é aquilo que você está venerando, que tem toda a sua atenção. Você já pode responder isso. Você já consegue responder o que é que tem ocupado demais a sua mente. Adoramos aquilo que consome a nossa agenda e aquilo que consome o nosso coração. As ansiedades nada mais são do que aquilo que nós estamos preocupados demais para que aconteça, ou ansiosos demais para aquilo resolver. Talvez eu esteja ansioso por aquilo que eu adoro. Muitas pessoas adoram o seu trabalho. Muitas pessoas adoram os seus filhos. Muitas pessoas adoram o seu cônjuge. Muitas pessoas adoram pai, mãe. Muitas pessoas adoram o dinheiro, adoram a profissão, a carreira, o status. Se tudo gira em torno disso, você adora. É bem provável que você adora, porque isso tem consumido a sua vida, isso recebe a atenção do seu coração constante. Mas como é então que eu posso adorar a Deus? No mesmo jeito. Eu adoro a Deus quando eu me importo com Deus, quando eu ocupo a minha agenda com Deus, quando eu vivo com Ele, quando eu penso nele, quando eu dedico a minha vida a Ele e à sua obra, aquilo que Ele fala. Muitas vezes nós estamos falando que somos adoradores de Deus, mas Ele não está na nossa agenda, Ele não ocupa espaço na nossa vida, Ele não tem lugar na nossa vida. Então, se isso não acontece, nós definitivamente não somos adoradores de Deus. Prestamos culto àquele ou àquilo que adoramos. Nos curvamos perante aquilo que adoramos e aí por isso o cultuamos. Nos rendemos diante daquilo que adoramos. Se for ao dinheiro, tudo que diz respeito ao dinheiro, eu me curvo. Se alguém tem dinheiro perto de mim, eu quero ser amigo. Tudo para receber
daquilo que eu adoro. Se não for Jesus, aquele que adoramos, aprenda uma coisa muito clara: não existe um lugar de não adoração. Não existe um lugar vazio de adoração. Ou você adora as coisas que você gosta, ou você adora a Deus. Se você adora as coisas que você gosta, você não vive com Deus. Mas se você adora a Deus, você pode ser considerado um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Você é refém daquilo e daquele que você adora. Se for Jesus, glória a Deus, é o melhor lugar da gente se render. Se for outra coisa, que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você se arrependa dos seus pecados, entregue tudo diante do Senhor e viva com Jesus para sempre. Ele é o melhor lugar que a gente pode perder a nossa vida, porque é quando perdemos a nossa vida nele, é que ganhamos a verdadeira vida. Que você seja um adorador, que essa palavra te alcance, que você seja transformado por ela e que você ajude outras pessoas a compreenderem essa mesma verdade, compartilhando esse vídeo para que eles entendam o que de fato é adoração e o lugar que eles estão, escrevendo algum comentário para mim para contribuir com esse vídeo ou outros vídeos sobre adoração e, claro, curtindo esse vídeo para que também o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Seja um adorador em nome de Jesus.